Iniciaremos o estudo de história do Brasil. Seria fundamental para a gente entender essa história do Brasil que a gente visse os vídeos anteriores, principalmente aqueles referentes à crise do feudalismo, à formação do Estado português, expansão marítima e também o vídeo sobre absolutismo e mercantilismo, para a gente entender o contexto que vai se realizar esse processo de grandes navegações com o descobrimento, entre aspas, o descobrimento, né? Mas na verdade, aparentemente, muito mais uma obtenção de legitimização de posse por parte da coroa portuguesa, à medida em que já havia ocorrido tratados internacionais de divisão de novas terras entre Portugal e Espanha, principalmente o Tratado de Tordesilhas, anos antes dessa expedição. Temos que entender que as expedições navais no Atlântico vão se realizando por etapas, que a coroa portuguesa vai promover essas navegações principalmente dentro da costa africana, onde serão instaladas feitorias nessa costa africana. Que seriam feitorias? Uma espécie de fortificação inicial onde se abastecia-se as embarcações de produtos, né? Produtos diversos, né? E não vai haver, a princípio, uma interiorização. Por que não vai haver essa interiorização dentro da costa africana? Porque havia uma inviabilidade enorme para tal realização. Primeiro, havia um desconhecimento do próprio território africano. Os portugueses não nominavam o território, então desconheciam o território. Segundo, com o tipo de combate que poderia ser realizado dentro do interior, o europeu português estava com grande desvantagem, pois as armas não eram de armas de repetição, eram mosquetes, e dentro de um combate, mesmo envolvendo lanças, né, e flechas, o português seria dizimado. Então não havia como se estabelecer uma interiorização, tá? Esses contatos depois vão se expandir, né, vão se formar portos de contato e principalmente de troca de mercadorias e da mercadoria humana, né, da escravização também, né, dos escravos, né? E aí é importante a gente colocar aqui um ponto, né, que esse processo de escravidão, de escravização que está ocorrendo ali e de comércio de escravo é um processo distinto daquela escravidão que existia antes, né? Isso é muito importante, né? Porque hoje está se havendo quase que um modismo de querer misturar as duas estações, né? Como se o processo fosse o mesmo, né? Do processo anterior. O processo de obtenção de escravos, mesmo por guerra justa, mesmo por conflito tribal, étnico, né? Entre tribos divergentes, e depois com a venda, ali tem um caráter o quê? Mercantil. A gente tem que entender que a gente está em uma fase onde está estabelecido o quê? O mercantilismo, né? A burguesia em ascensão, exercendo atividades mercantis. Então, o fundamento mercantil é um outro fundamento, não o mesmo de uma guerra, né? Porque a escravidão é um processo anterior, né? Até os romanos, os gregos, né, tinham escravos. Escravos esses obtidos através de guerras, né? Havia uma exploração de mão de obra? Havia exploração de mão de obra, mas não esse sentido comercial que esse processo vai tomar, né? Mas voltando para o assunto expansão, né, marítima, né? O fundamental era a busca de um caminho alternativo para o Oriente, né? Já que as especiarias e produtos orientais eram altamente valorizados, né? Muitas delas de fácil estocagem, né, em grande quantidade, com lucros em grande escala. Com isso, vai-se tentar buscar um caminho alternativo para as Índias, né?
para o Oriente, né? Principalmente para a obtenção de comércio, né? De atividade comercial envolvendo produtos orientais e especiarias. Essas expedições eram expedições extremamente difíceis, né? Com perdas de vidas imensa, né? A gente pode notar aí, né, no quadro que a expedição de Vasco da Gama ela parte com em torno de 150 homens e retorna com 50 e poucos, né? Praticamente um terço daqueles que saíram. A expedição de Cabral é uma expedição com muita controvérsia no sentido de obtenção de dados, né? Há uma controvérsia até no nome das caravelas, das quantidades, né? Mas se fala em 1.500 pessoas, em torno de 1.500, que retornam só 500. Então você vê a dificuldade que havia nesse sentido. Com relação à disputa, né? O que vai acontecer? Quais são as razões que motivam essa exploração, essa busca do caminho pelo Atlântico, né? Quais as razões que motivam isso? Razões comerciais, como vimos, né? Mercantis, de ordem mercantil. Razões de ordem religiosa, no sentido de buscar novas terras e novos povos a serem convertidos, né, ao cristianismo, e também razões militares e estratégicas, né, à medida em que você vê que já há uma disputa entre Espanha e Portugal, né, para uma corrida, né, para tentar ver quem chega primeiro, né, então há uma corrida, embora a Espanha tenha sido lançado de forma mais tardia, né, já que Portugal vinha contornando ao longo do tempo a costa africana, né? A Espanha se lança em 1492 com a expedição de Colombo, após o quê? O domínio de Granada, o último reduto árabe, né? Então, a questão da reconquista é muito importante nesse sentido. E a questão de unificação ou de formação de Estado também é importante. Claro que a formação do Estado espanhol, do Estado absolutista espanhol, é diferente da formação do Estado absolutista português, né? A Espanha é um conjunto de reinos, onde os dois reinos mais poderosos, Castela e Aragão, se unem para um casamento, né? Então há uma formação um tanto diferenciada aí que a gente vai analisar em vídeos posteriores, né? Com relação a formas de formação do absolutismo na Europa, né? Muito bem, então a gente vai iniciar agora essa jornada pela história do Brasil. E esperamos contar com vocês nessa jornada. Bom, apesar de toda essa perda de vidas, dos riscos das viagens através do Atlântico, elas são realizadas a um certo sucesso inicial, no sentido comercial, vinculado principalmente ao retorno de Vasco da Gama, como a gente vê aí nessa primeira grande expedição às Índias, e depois a Cabral. Há de se entender também o amplo investimento feito nessa expedição de Cabral, à medida em que ela envolvia 13 embarcações, 1.500 homens. Então era uma grande expedição, a maior expedição de todas já realizada. Esse investimento, claro, visava a obtenção de grande lucro, né? E aí a gente percebe toda uma preocupação, um foco da coroa portuguesa e daqueles que atuavam na atividade mercantil com relação à situação das especiarias orientais, né? E da própria Índia, né? Então, a partir desse próprio investimento, a gente vai perceber o quê? Que há um alvo maior, que seria a questão das atividades voltadas ao comércio com o Oriente, né? Isso vai se refletir no processo inicial de colonização do Brasil, né? Que não chega a ser propriamente uma colonização, né? Houve, na verdade, uma busca de legitimização e um certo, quase que um abandono, né? Então, durante quase 30 anos, você vai ter o quê? Algumas expedições de guarda-costas, uma primeira de reconhecimento e outra visando o quê? Principalmente a comercialização de madeira, já que a costa brasileira tinha uma madeira importante, que era o pau-brasil, da onde era extraído um corante
para tecidos de luxo na Europa. Então vai haver essa comercialização, essa extração de madeira que vai ser realizada pelos indígenas. Vai se estabelecer algumas feitorias, onde serão guardadas essas madeiras, e será realizada uma troca em objetos, né, em machados, objetos cortantes também, em alguns outros objetos de baixo valor, com os indígenas, um escambo, né, uma troca de mercadoria por mercadoria. Essas relações com os indígenas, a princípio, vão ser mais amistosas do que não amistosas, né? Mas isso vai mudar depois, né? A princípio, essas relações aí vão ser um pouco mais amistosas, vamos dizer assim, né? Então, vai se ficar dessa forma, priorizando o quê? O comércio com o Oriente, né? A coroa portuguesa vai priorizar, sobretudo, esse comércio com o Oriente nessa fase inicial. O que vai mudar? O que vai acarretar uma mudança no sentido de efetivamente se pensar em um projeto de colonização do Brasil? O que vai mudar primeiro vai ser a chegada ao Oriente de outras nações. Então, o comércio vai deixar de ser único com Portugal, vai passar a ver espanhóis, franceses, outras nações vão começar a caminhar para o Oriente. Isso vai ser um dos motivos. Outro motivo, as incursões, principalmente de franceses na costa brasileira, né? Talvez a gente pode pensar também em um terceiro motivo, né? Talvez, né? Por quê? Já havia sido descoberto metais preciosos nas colônias da Espanha. Então havia também uma possibilidade de obtenção de metais no Brasil, na colônia chamada Brasil, né? Ou Terra de Papagaios, ou Santa Cruz, né? Então havia essa possibilidade também. Então nós vamos ver toda essa situação. Um ponto também a se destacar é a questão dos indígenas, né? Havia uma massa populacional considerável de indígenas na costa brasileira, no território brasileiro, né? O indígena, há um choque cultural, claro que há, né? À medida em que você tem o europeu mantendo contato com o indígena, aquele europeu de barba, branco, né? Vestido, mantendo contato com uma população nua, né? De pele mais escura, né? De pele diferente, né? Então há um contato, um estranhamento inicial, tá? Essa perspectiva de estranhamento foi muito analisada por Todorov, né? Um pensador, um linguista também, né? Um estudioso, que fala muito dessa perspectiva de estranhamento, usando como referência principalmente o processo de colonização espanhola. Mas há também esse estranhamento, claro, que obviamente aqui também na nossa colônia, aqui no nosso Brasil colônia, né? Mas o que a gente tem que perceber é que o indígena é visto pelo europeu como uma verdadeira tábula rasa, né? Por quê? Porque o indígena é visto como praticamente uma população nativa, primitiva, natural, naturalista, muito vivendo próximo do que seria um paraíso, né? Então há essa perspectiva dessa visão de tábula rasa, né? E outra coisa, o português já tinha realizado expedições em outras terras, né? Na costa africana durante anos, né? Então já havia um conhecimento anterior do europeu com relação a outros povos, né? Contato com povos do Oriente também, né? Então o choque muito maior foi do próprio indígena, né? Essa questão aí. Outra questão que é de se alertar também com relação a esse contato europeu-indígena também é o choque endêmico, né? Então o europeu vai trazer doenças, né? Doenças que não existiam antes, né? Então vai haver muita mortandade entre os indígenas, né? Aspecto mortandade também aliado às vezes, depois a gente vai ver nesse processo de colonização, principalmente com relação ao embate que vai haver entre Portugal e França, né?
aqui na região do Rio de Janeiro, né, principalmente, né, pelo Rio de Janeiro, né, que a gente vai estudar mais adiante, né? Então vai haver o quê? O uso da mão de obra indígena não só para fazer trabalhos em geral, mas também como força militar, né? Então a gente vai ver guerras, né? Guerras provocadas pelo europeu entre etnias e guerras também envolvendo os indígenas como braço armado europeu, como foi a guerra com os franceses, né? Que a gente vai ver posteriormente, tá? Então é isso que a gente vai ver agora nesse início desse processo todo, e aí vai se pensar em uma solução para os problemas, né? Como nós podemos evitar perder esse território para os franceses, como a gente vai obter recursos econômicos para compensar as perdas que nós temos tido com relação ao Oriente, isso pensado da coroa portuguesa, né? Que empreendimento comercial nós vamos instalar no Brasil. Então isso vai ocorrer e a gente vai analisar no próximo vídeo. Até o próximo vídeo e se gostou, se inscreva no canal e curta o vídeo. Obrigado.